queria que os irmãos abrissem em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Eu não tenho nada na mesa, apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede de ti, Senhor. Tem dia que, não sei se acontece com você, mas o coração aperta. Carente da presença de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, cause perturbação, contaminando muitos. Espírito Santo, trabalhe em nossas vidas nessa noite. Sabe, o escritor de Hebreus, eu sempre falo apóstolo Paulo, mas não existe uma confirmação de que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. Não existe uma confirmação de quem tem escrito Hebreus. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus, aos Hebreus. Não existe uma evidência e nem uma reivindicação. E todo texto bíblico ele tem uma reivindicação de quem escreveu. No Novo Testamento, sabe que foi alguém que escreveu, porque essa pessoa cita o próprio nome como tendo escrito essa carta. Na carta aos Hebreus, absolutamente ninguém falou quem tinha escrito. Alguns teólogos evidenciam que a epístola aos Hebreus pode ter sido escrita ou por Paulo, outros acham que foi Lucas, outros acham que foi Apolo, por causa do estilo literário, né? É um estilo literário muito parecido com o do próprio apóstolo Paulo nas outras 15 epístolas que ele escreveu. Por isso, pode-se achar que ou é ele ou um discípulo dele. No caso, Apolo, que era um discípulo dele, ou Lucas também, que foi alguém que foi um redator dele, né? E um discípulo dele também que escreveu Atos e escreveu Lucas. Mas aí não se sabe realmente quem foi. Mas ele deixou esse ensino dessa palavra importante. Está aí nesse capítulo 12, versículo 14 e 15, onde ele fala sobre a necessidade de andar em paz, viver em paz com todas as pessoas. Viver em paz com todas as pessoas. E logo depois ele fala em viver uma vida santa. Então, andar em paz e ter uma vida santa. Porque não é possível você ter santidade sem ter paz com ele. Uma pessoa que vive em conflito com outras pessoas não consegue, jamais será santa. Porque a santidade pressupõe que você viva bem, viva em paz com todos. Ainda que não é nem bem, a palavra bem não significa paz. Porque você pode estar em paz com alguém, mas a pessoa com quem você está, mas não está bem com você. Isso é uma coisa que não pertence a você. Mas ele continua explicando aí no texto uma coisa importante que vem no versículo 15. Quando ele diz, cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Ou seja, a necessidade, a importância de ter paz para experimentar a graça. A graça tem a ver com salvação. Diga assim, graça tem a ver com salvação. Então a graça de Deus, o principal benefício da graça é a salvação. Existem outros benefícios na graça, que são a cura, que são a libertação, que são os processos gerados pela graça de Deus em nossas vidas, que nós devemos ter acesso por meio de uma vida de santidade e de uma vida de paz com os que estão em volta de nós mesmos. Então o escritor de Hebreus continua dizendo para ficar atento para que não brote
nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação. Essa é uma versão nova, transformadora. As versões mais antigas trazem somente raiz de amargura. Raiz de amargura. Não traz essa palavra raiz venenosa de amargura. Só a raiz de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo, irmãos, que às vezes um atrito, um problema que você tem com uma pessoa que gera dentro de você uma mágoa, um ressentimento, um rancor, alguma coisa, algum desentendimento que você tenha com alguém, pode fazer com que esse desentendimento pessoal, individual, contamine muitos. Que às vezes não tem nada a ver. Por exemplo, Números 16 fala de um momento onde a tribo de Israel começou a ser contaminada pelo um sentimento que estava circundando as pessoas na época, de frustração, porque eles ainda não tinham chegado até a terra prometida. Eles achavam que chegariam na terra prometida com muita rapidez, mas isso não estava acontecendo. Então eles estavam passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitas provações. Isso é oriundo, sabe de quê, irmãos? Às vezes a gente querer que as coisas aconteçam fora do tempo de Deus. Antecipar as coisas. E aí o que acontece? Moisés envia os 12 espias voltam, desses 12, 10 estavam descontentes, estavam achando que não podiam, que era muito difícil chegar até onde eles iriam chegar. E a Bíblia fala que eles contaminaram todo o povo. Quando contaminaram esse povo, o número 16 fala de 3 pessoas, uma chamada Coré, outra Datã e outra Abirão. Esses 3 levantaram-se contra Moisés e ali houve uma coisa terrível aconteceu com eles. Mas, lá na frente, no Salmo, você vai ler Salmos dos filhos de Coré. Porque aparentemente, a família de Coré, Datã e Abirão, foi destruída. Não foi. Porque Coré era um adorador. Sua família prevaleceu. Datã e Abirão, você não ouve mais falar sobre eles na Bíblia. Mas Coré não. Coré gerou uma família de levitas. E continuou adorando ao Senhor. Então eles foram contaminados na época, mas não foram eliminados, não foram exterminados. Então quando a gente tem esse tipo de situação à nossa volta, a gente precisa estar atento. Por quê? Porque a raiz de amargura, ela vai contaminando e vai gerando mágoas. Às vezes mágoas que não são nossas, situações que não são nossas, que elas vão sendo replicadas. Não sei se você já passou por situações como essa, de você criar uma certa antipatia, uma certa rejeição a uma pessoa que talvez você não tinha nada contra antes, mas por conta de alguém estar com essa rejeição, isso acaba te contaminando. Isso acaba te levando a pensar de uma maneira semelhante. Então é isso aqui que ele está dizendo. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. É isso que ele está falando. A importância da gente estar atento para o quê? Para estar em paz uns com os outros. Para estar em harmonia, entendimento uns com os outros. Mas isso a gente precisa carregar para toda a nossa vida. Quando eu falo isso, eu falo em todos os ambientes. Porque isso pode acontecer na sua casa, isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer na sua escola, isso pode acontecer pode acontecer em qualquer... É algo que vai surgindo e a gente não percebe quando vê, nós já fomos tomados. E aí a palavra de Deus fala lá em Provérbios 17, versículo 22. Provérbios 17, versículo 22. Diz assim, ó, o coração alegre é um bom remédio. Ô, versão abençoada essa, né? Vamos ler essa daí. Mas o espírito abatido consome as forças. Verdade. A versão original, mais antiga, vou chamar de original, mas a mais antiga, ela diz assim, que o coração alegre formoseia o rosto. E a raiz de amargura apodrece os ossos. Apodrece os ossos. Então esse sentimento, quando vai sendo
guardado, que gerou rancor, que gerou ressentimento, que gerou afastamento, ele apodrece os ossos. Daí hoje que se fala que a falta de o atrito entre as pessoas e a manutenção do rancor gera até câncer. Isso é uma doença, irmãos. Isso é uma enfermidade na alma. Isso não acontece no físico. O rancor, o atrito, o desentendimento, uma doença da alma. Agora, por que isso acontece? Como isso acontece? Normalmente você tem uma disfunção no seu relacionamento, nos relacionamentos. Isso é em qualquer nível. Pai e filho, meu marido e mulher, meus amigos. Quando você tem essa dificuldade, você começa a ter problemas. Você fere uma necessidade fundamental de todo ser humano. É a necessidade da aceitação. A necessidade do ser amado. Toda vez que alguém entende com você, sinalzinho vermelho lá dentro de você, chamado rejeição, menor que seja a sua percepção sobre isso, ele acende. Quando alguém briga com você, você se sente rejeitado, mesmo você sem consciência disso. Quando você tem um problema de relacionamento com outra pessoa, você se sente rejeitado. E você é rejeitado, você se sente rejeitado tanto no processo de comunicação, no processo de relacional propriamente dito. Ou seja, você acaba devolvendo as ofensas no nível que você é ofendido por uma questão de autoproteção. E a coisa só vai aumentando. Famílias são destruídas. Pais e filhos são afastados. Amigos destroem a amizade. Pessoas que em você amava, confiava, de repente se afastam de você. Tudo por conta desse processo que é desenvolvido de uma maneira quase que imperceptível. Sabe, tudo isso é de uma maneira imperceptível. O apóstolo Paulo ensina a vestir as armaduras de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6. A partir do versículo 12. 6, Efésios 6, a partir do... Fala assim: portanto, nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra os grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Versículos 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois desta batalha, vocês continuem firmes. Versículo 14. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do inimigo. Esse texto é um texto bastante simbólico. Paulo utilizou a alegoria de um soldado romano para estabelecer aí uma forma da gente se proteger de todas essas coisas. Mas a última é a principal. O escudo da fé. Não, eu quero o versículo anterior. O escudo da fé.
para deter as flechas de fogo maligno. Os dardos flamejantes, em algumas outras versões. A alegoria desse texto se refere ao escudo que os romanos utilizavam, que era um escudo de madeira com uma pele, uma capa de pele, que essa capa de pele ela era molhada, era umedecida, para quando os inimigos atacassem com aquelas flechas, vocês já viram, né? Como é que eles botavam uma substância combustível na ponta da flecha e atiravam. Então, os romanos, quando se defendiam com aquele escudo, o escudo tinha um couro, era uma capa de couro por cima da madeira, e aquela capa de couro era molhada. Para quê? Para apagar os dardos inflamados. O objetivo era esse. Mas, aqui, o apóstolo Paulo está falando desses dardos inflamados, se refere justamente aos relacionamentos. As palavras que são ditas, as coisas que são dirigidas para umas e para as outras pessoas e que chegam até a nossa vida como flechas que incendeiam negativamente o nosso coração, que produzem ofensa, que produzem ressentimentos, que produzem rejeição, que produzem toda sorte de sentimentos negativos que podem gerar em nossas vidas afastamento da vontade de Deus. Na verdade, o versículo 11 desse mesmo texto fala algo importante. E diz assim, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firme contra as estratégias do diabo. O diabo sabe que ele destrói a comunhão, a harmonia entre os homens, ele destrói tudo. Ele destrói uma família quando destrói a harmonia entre os familiares. Ele destrói uma empresa quando ele destrói a harmonia entre os funcionários. Ele destrói tudo quando os relacionamentos eles são desarmonizados. Então essa é a principal estratégia do diabo. E essa estratégia remove a nossa capacidade de santidade de tal forma que abre brecha no nosso organismo para que enfermidades se instalem. Porque nós precisamos lembrar, irmãos, que foi a santidade do Senhor que produziu para nós a cura. Lembram? Quem esteve aqui quarta-feira, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Mas caminhando nas pisaduras do Senhor, e Jesus ele foi um reconciliador. A primeira reconciliação que Jesus estabeleceu foi entre Deus e o homem. Primeira reconciliação. Agora, por que eu evidenciei o versículo 16 que fala sobre o escudo da fé? Por que eu chamei a atenção? Porque essa questão dessa harmonização dos relacionamentos, ela é muito mais fé do que o que a gente imagina. E a Bíblia diz isso. Irmãos, perdoar é um ato de fé. Diga assim, perdoar é um ato de fé. Quem não tem fé não perdoa. Quem não desenvolveu a fé não perdoa. E observe que eu digo, porque eu falo isso. Vamos abrir aí, Mateus. Mateus capítulo 18. É um texto um pouco longo. Vamos ler bastante. Mas é importante que a gente leia ele todo para a gente entender. Olha só. A partir do versículo 21. Aí nós vamos até o 35. Pois onde... Não, 21. Baixo isso. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Aí Jesus responde. E Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Nova tradução
Transformado é bom que traz esse textão aí, esse númerozão grande, para a gente ter uma ideia do tamanho da dívida. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele lhe pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar, mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Senhor, servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Versículo 35. Diz: e assim também o meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recuse a perdoar de coração seus irmãos. Irmãos, se a salvação é pela fé, não existe absolutamente nada que nos faça perder a salvação, a não ser não ter fé. Na verdade, a única forma do ser humano não ser salvo, depois que ele recebe, entre aspas, Jesus, é se ele não tem fé. Não tem ação que possa justificar a sua salvação ou a perda dela, a não ser a ausência da fé. Se você tem fé, você é salvo. O problema é que toda fé requer obra. Não existe fé sem obra. Uma das principais obras da fé é o perdão. Uma das principais obras da fé é o perdão. Quando alguém não perdoa, guarda um rancor, guarda aquela dívida e não perdoa, é a mesma coisa que ele não crer no perdão de Deus. Se ele não crê no perdão de Deus, ele não é perdoado por Deus. Por quê? Porque nós, para termos convicção da nossa salvação, precisamos crer que o Senhor nos perdoou. E como é que foi esse perdão? O perdão se deu com a morte de Cristo na cruz. Ele pagou a dívida por nós. E aí nós não temos mais que pagar dívida alguma. E a palavra de Deus diz que nós perdoamos, devemos perdoar aqueles que nos devem. O que é o perdão? O que é o perdão? Eu separei alguns conceitos interessantes, né? E o perdão é algo, queridos, que ainda é assim, é alvo, né, de questionamentos por alguns, mas o perdão é um processo intencional e voluntário pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos. Eu vejo muita gente falar que o sentimento de quem perdoou não muda, né? Mas eu acredito que muda, sim. Certo? E há atitudes em relação de uma ofensa contra ele, deixando de lado as emoções negativas, uma vingança, com uma capacidade aumentada e desejando até o bem ao agressor. Alguém que perdoa outra pessoa não quer o mal do agressor. Alguém que perdoa outra pessoa não pode ficar pensando, deixando aquela coisa corroendo ali dentro. Porque se está corroendo é porque não perdoou. O fato de você não ter movido, ou de alguém não ter movido uma ação contra aquela pessoa que lhe deve alguma coisa, se ainda gera dentro dela um sentimento negativo, isso significa que não houve perdão. Porque o perdão vai te isentar de sentimento. O perdão vai fazer você olhar para a pessoa de uma forma límpida, pura. E é justamente esse sentimento que fica dentro da pessoa que não perdoa, que é chamada de raiz de amargura. Que é chamado, no versículo que nós lemos, de espírito abatido. Que é chamado desse sentimento ruim que faz
com que você não queira estar perto, sequer estar perto da pessoa, porque aquilo te relembra. Que perdão é esse? Que ainda na sua mente vem o que a pessoa fez. Isso não é perdão. O verdadeiro perdão purifica o seu coração. O verdadeiro perdão limpa as suas emoções negativas, remove a dor daquilo que a pessoa fez. É diferente de esquecer. Preste atenção no que eu vou dizer. Uma coisa é você lembrar e aquilo não lhe doer mais. Outra coisa é você não lembrar. Você não precisa, perdão não pressupõe o esquecimento. Pressupõe que aquilo não lhe incomoda mais. Aquilo não produz mais em você um sentimento ruim. Até porque para você perdoar, você precisa se lembrar. Olha, eu me lembro disso. Não se preocupe, você não me deve mais. Não se preocupe. Sabe, amados? E não tem coisa pior. Não tem coisa pior do que você ter esse tipo de atitude com pessoas e as pessoas agirem de uma forma contrária com você. Foi exatamente isso que esse servo fez. O Senhor que lhe devia muito, a quem ele devia muito dinheiro, perdoou. Mas ele foi cobrar do seu conservo uma quantia quase que insignificante. Não queria perdoar. Sabe que muitas pessoas agem assim o tempo todo? Não lembram do perdão que recebeu do Senhor e não perdoam às vezes a sua família, familiar seu. Não perdoam às vezes um amigo seu. Não perdoam uma pessoa que lhe tenha feito alguma coisa que lhe mudou. Sabe o que é que isso está gerando dentro da pessoa? Raiz de amargura. A palavra de Deus diz que a raiz de amargura apodrece os ossos. É rancor. E o rancor é extremamente prejudicial. Você quer ver novamente outro texto que comprova que isso é fé? Abre aí Lucas capítulo 17. A partir do versículo 3. 3. Está aqui, ó. É muito parecido com o que a gente leu antes, só que ela dá uma clareza maior de entendimento. Olha só. Portanto, tenham cuidado, se o irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. Perdoa-o. Versículo seguinte. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Perdoe-o. Então isso é Jesus aí falando com Pedro, com os discípulos dele. Aí versículo 5 diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Olha, para eu fazer isso aí, Senhor, o Senhor tem que aumentar a nossa fé. Tem que aumentar a nossa fé. Tem gente, irmãos, que não consegue enxergar a necessidade do perdão como sendo algo bom para si. Preste atenção, irmãos. Talvez pessoa que você não perdoa, não perdoou, nem lembre mais do que fez e está vivendo a vida dela. E você é que está com o peso nas costas. Que não perdoou. Talvez essa pessoa esteja com a vida dela amarrada, porque você também não perdoou. Então a importância do perdão ela é fundamental. Para quê? Para que nós possamos atingir o nível de vida, de qualidade que Deus quer que nós atinjamos. Para que nós possamos viver a vida em santidade, para viver uma vida em paz com todos e assim acessar a de Deus. Se a gente não vive desta forma, não temos como alcançar. Deus ele quer que nós sigamos
Essa paz é refletida na capacidade que nós temos de perdoar terceiros com nossas vidas. A capacidade que cada um de nós tem de abrir o coração e dizer para o que a gente, para o pai, para a ofensa que foi no passado, para a traição que alguém teve, você está perdoado, você está liberto. Cada um de nós, quando a gente passa a rememorar nossa vida, a gente descobre que há situações na vida que não ficaram concluídas. Deus quer que você entenda isso, para que você possa ter outro nível de vida a partir de hoje. Não sei se tem alguém que você precisa perdoar. Não sei se tem algum fato que você precisa hoje apresentar ao Senhor. Ou até mesmo pedir perdão por uma ofensa, por algo que você tenha feito e ainda não se retratou. Mas Deus quer fazer isso nessa noite. Você crê nisso? Se tem alguma coisa, quero que você lembre agora. Se tem alguma pessoa que você precisa perdoar, o seu coração, libera perdão para ela. Libera essa pessoa aí. Vou apresentar o óleo para a unção. O Senhor me deu a visão dos olhos. Cada noite dessa tem um óleo especial. Na quarta-feira, o óleo da cura, ou o óleo da acácia, que representa o sangue de Jesus. Hoje é o óleo do nardo. O nardo, o perfume que foi derramado pelaquela mulher pecadora, quando Jesus estava na casa do leproso, Simão o leproso, fariseu famoso, e ela derramou aquele óleo e com seus cabelos enxugou com as lágrimas. Perdão, irmãos, derramou, ali foi Maria, derramou, João 12, derramou o vaso com o perfume e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Aquele perfume era o nardo. Quando perguntado sobre ser aquela mulher uma pecadora, Jesus disse: a quem muito amou, muito perdoou. O perdão de Deus está disponível para a tua vida.